E hoje eu estou visitando um dos lugares que eu mais gosto aqui na Galileia, que é a cidade de Cafarnaum. E aqui na minha frente, quem está me recebendo? Pedro, um dos discípulos de Jesus, que morava aqui na cidade e que era pescador. A gente percebe isso logo aqui aos seus pés, um grande peixe. E Pedro ainda segura nas suas mãos mais dois objetos. Na sua mão direita, ele tem duas chaves, que se refere àquele texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19, onde Jesus diz a ele: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Na mão esquerda, ele tem um cajado, onde um outro texto de João capítulo 21, versículo 16, diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Antes de conhecer Cafarnaum, vamos entender onde ela está localizada. Ela fica ao norte de Israel, mais precisamente na margem noroeste do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros de Betsaida, cidade onde André e Pedro nasceram. 8 quilômetros de Corazim e 7 quilômetros de Genezaré. Uma outra cidade importante da região, que é Tiberíades, fica a 16 quilômetros. Está localizada a cerca de 170 quilômetros de uma das cidades mais conhecidas de Israel, que é Jerusalém. E o que chama muito a atenção da gente aqui na cidade é essa sinagoga aqui, construída no século IV. Agora, vem comigo e vê que interessante isso aqui. Pedra branca, século IV. Agora, aqui, gente, vou dar um pulo aqui. Essa base aqui, ó. Você tá vendo? Essas pedras pretas aqui, base da sinagoga do primeiro século. Base da sinagoga da época de Jesus. Você pode perceber pelas ruínas aqui da cidade de Cafarnaum que ela era uma cidade muito pequena. Cafarnaum, aldeia de Naum, é a tradução do nome da cidade. Então, essas ruínas que estão aqui na minha frente são do primeiro século, as mesmas ruínas que fazem a base da sinagoga do tempo de Jesus. É impressionante você imaginar que aqui há 2000 anos estava cheio de gente caminhando por aqui, tantos milagres Jesus fez aqui nessa cidade. A mulher que tinha uma hemorragia muito grave cruzou com Jesus por aqui, tantos textos interessantes que você vê na Bíblia relacionados aqui a esse lugar. Alguns estudiosos arriscam dizer que Cafarnaum, na época de Jesus, não tinha mais de 1.500 habitantes, por isso realmente ela era uma vila. Mas isso não significa que ela não era importante, muito pelo contrário, era uma das cidades mais estratégicas aqui da região. Por isso que todos os mercadores vindos aqui da região ou dos outros países eram obrigados a passar por Cafarnaum, onde ficava a alfândega de toda a região. Dentro da alfândega, os fiscais da Receita. Gente muito odiada naquele tempo por serem altamente corruptos. No meio deles, uma pessoa chama a atenção de Jesus, Mateus, que futuramente se tornou um dos seus discípulos. O que é muito interessante numa viagem como essa é você pegar um texto bíblico e torná-lo uma imagem colorida para você. É o que eu vou fazer agora. Imagina comigo Jesus e seus discípulos saindo aqui da sinagoga e caminhando em direção à casa de Pedro. Eles vinham andando por aqui tranquilamente, com certeza conheciam as pessoas que moravam por aqui. Existe um costume na religião judaica daquele tempo de que as pessoas, quando saíam na sinagoga, iam comer na casa de algum conhecido. E aqui Jesus, Pedro e os discípulos estão fazendo, chegando aqui até onde a tradição diz que é a casa de Pedro. Você pode perceber, é uma distância muito próxima. O mar está logo ali na frente. Aqui é a casa de Pedro, né, que era um pescador, e a sinagoga bem aqui na frente. Essas ruínas que você vê por aqui, primeiro aquela lá de dentro, arredondada, é a base de uma Domus Ecclesia. Essa outra parte aqui, essa maior em forma octagonal, já é a base da igreja bizantina, onde a tradição nos diz que é a casa de Pedro. Algo que é bem possível
já que no segundo século encontraram inscrições cristãs dentro de algumas pedras aqui nesse local. Nas escavações que ocorreram de 1905 a 1926, encontraram aqui artefatos, materiais de pesca e um recipiente onde se guardavam peixes, além de uma das principais coisas que acontecem aqui no Oriente Médio, que é a tradição oral. Imagina só, você numa cidade do interior do Brasil, chega para uma pessoa e pergunta: por gentileza, você sabe onde fica a rua Dr. Paulo de Carvalho, número 55? Com certeza a maioria das pessoas não tem a mínima ideia, mas se você falar onde é a casa do Zé, o marceneiro, ou do Paulo, o encanador, aí as pessoas sabem te direcionar exatamente para o lugar. A mesma coisa acontecia por aqui. Durante muitos anos as pessoas perguntavam: onde fica a casa de Pedro Pescador? A casa de Pedro Pescador fica exatamente aqui nesse lugar. Isso é o que nós chamamos de tradição oral. Jesus sai da sinagoga, chega com Pedro aqui e encontra a sogra de Pedro enferma, com uma grande febre. Jesus vem e cura a sogra dele dessa enfermidade. Como eu já disse e gosto de dizer, mais uma página saindo da Bíblia e se transformando numa imagem colorida para você. Então essa construção enorme aqui que você está vendo, que parece uma nave espacial, é uma igreja construída agora aqui no século XX, em cima da casa onde morava Pedro. Eu espero que você tenha gostado de conhecer Cafarnaum, e se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Estou saindo agora em direção a Tabra, local da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas essas imagens você vai ver no próximo programa. E eu te espero por lá, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.